Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a malária e nosso grupo é composto por mim, Karina Silva, Raila Coelho e Sabrina Guedes. A malária é um parasito transmitido através do mosquito Anopheles, que geralmente é mais frequente em regiões endêmicas de pessoas de baixa renda que vivem em condições precárias e próximas a ambientes naturais. Então, uma pessoa que reside em um ambiente com essas características começa a apresentar sintomas como febre igual ou maior a 40 graus Celsius, com intervalo de 48 ou 72 horas, né? Também cefaleia, calafrios, sudorese, náuseas, vômitos e mialgia. Pode ser um caso suspeito de infecção pela malária. Porém, cada organismo é único, né? Então, a gravidade dos sintomas pode variar de acordo com os fatores, com diversos outros fatores, como, por exemplo, imunidade da pessoa infectada e susceptibilidade. E outros fatores também que podem influenciar na manifestação dos sintomas são a espécie do parasito e os níveis de parasitemia, né? Bom, como a malária é considerada uma doença endêmica, geralmente aparecerão múltiplos casos em um local, o que pode facilitar o diagnóstico, né? Porque, como a gente sabe, os sintomas da malária podem ser confundidos com os sintomas de outras doenças, como por exemplo dengue, né, hepatite, entre outros. Então, se aparecem diversos casos diversos casos de malária em uma determinada população, fica mais fácil, né, de diagnosticar aquela doença. Devido ao aumento de exames diagnósticos de malária realizados na rede privada, o Ministério da Saúde elaborou uma nota informativa acerca de uma orientação sobre as metodologias de diagnóstico na rede privada. Existe uma política nacional de tratamento da malária, no qual o Ministério da Saúde orienta e disponibiliza o tratamento da malária em todo o Brasil através do SUS. E para ter acesso a essa terapia medicamentosa, o paciente diagnosticado ele precisa apresentar o exame específico da espécie, né, do parasito que ele está infectado, e o resultado desse exame deve ser notificado à vigilância epidemiológica local. Assim como todas as outras suspeitas de infecção de malária também devem ser notificadas para a vigilância sanitária local por, por se tratar de uma doença endêmica, né? Em meados de 2011, a OMS estabeleceu algumas diretrizes para a produção de testes de diagnóstico rápido, os TDRs, para serem aplicados em pontos de atendimento, né? E a sensibilidade desses testes devem ser equivalente a um nível de detecção de aproximadamente 100 parasitos por microlitros e que tenham uma especificidade de pelo menos 90% de detecção da malária. Os testes rápidos de malária, eles consistem em anticorpos contra antígenos específicos do plasmódio. E dentro dessas diretrizes estabelecidas pela OMS, é pautado que esses testes sejam específicos para antígenos indicativos de parasitos circulantes vivos, né? De forma que não detecte aqueles parasitos inviáveis ou até mesmo os fragmentos deles, né? Bom, a infecção humana pela malária pode ser causada por quatro
tipos de espécies diferentes de plasmódio. O plasmódio falciparum, que é a espécie mais perigosa, o plasmódio vivax, plasmódio malare e o plasmódio ovale. É muito importante saber diferenciar a espécie infectante por causa do tratamento, né, que vai variar de acordo com a espécie. Então, é importante saber qual nível de infecção que determinada população está sendo acometida. Então, generalizando, né, a maioria das mortes causadas pela infecção de malária é causada pelo plasmódio falciparum, que ocorre quando ele atinge o cérebro do hospedeiro humano. É o caso mais grave. O paciente também pode apresentar infecções múltiplas, né, de mais de uma espécie de malária, e a mais comum dessas é o plasmódio falciparum e o plasmódio vivax. No Brasil, o esquema para o tratamento de pacientes com infecção por plasmódio vivax é feito com cloroquina. Já para o plasmódio falciparum, o tratamento é recomendado através de uso de quinina. E para infecções mistas, geralmente é utilizada a mefloquina. Bom, os testes mais conhecidos, né, para o diagnóstico da malária são o PCR, sorologia, detecção de antígenos, gota espessa e esfregaço. A gota espessa em si é o exame direto que, através do esfregaço, são os mais comuns na prática clínica. O PCR em tempo real permite uma análise mais sensível e específica, sendo que até o presente momento, o único método de diagnóstico para a malária rotineiramente empregado é capaz de detectar infecções assintomáticas e, além de ser capaz de diferenciar entre as espécies de plasmódios existentes. Por esse motivo, é a mais indicada para a confirmação de casos suspeitos de malária que apresentam resultados negativos nas demais formas de diagnóstico. Já os testes sorológicos, são baseados na interação entre antígeno e parasita na fase sanguínea assexuada, presente no soro dos pacientes com malária, com anticorpos produzidos contra estes, tá? E no teste sorológico vai utilizar a técnica ELISA ou a imunofluorescência. Em geral, ele pode possuir uma alta sensibilidade e especificidade por se tratarem de testes baseados na ligação antígeno-anticorpo, que são ligações específicas. Na técnica de ELISA, os soros dos pacientes são adicionados em cada poço e durante a incubação ocorre a ligação entre o antígeno aderido à placa e o anticorpo presente no soro adicionado. Este ensaio, pelo fato de se basear na busca de anticorpos contra antígeno e não na busca só do antígeno, geralmente é mais empregado em estudos para avaliar a resposta imune humoral desses pacientes. O ELISA sanduíche se baseia em uma etapa inicial, a qual consiste na sensibilização da placa com anticorpos para a captura de antígenos alvo. É um teste que pode levar a falsos positivos que acarretam diretamente na administração desnecessária de antimaláricos. E, além disso, alguns estudos recentes têm demonstrado que pode haver a deleção do gene de HRP2 em algumas cepas de plasmódio falciparum, acarretando em falsos negativos para os testes diagnósticos que usam esse antígeno como o marcador. Como a Karina falou, existe também os testes de diagnósticos rápidos, os TDRs, tá? Estes são os testes que possuem uma fase fixa, na qual há um anticorpo de captura aderido à membrana de nitrocelulose. E com isso vai ocorrer a migração do antígeno presente na fase móvel, o que resulta na ligação antígeno-anticorpo, tá bom? A viabilidade do teste é verificada por meio de um anticorpo anticamundongo.
Agora, quanto à sensibilidade e especificidade destes testes, a OMS determina que devam ter uma sensibilidade pelo menos equivalente da microscopia em condições de campo. A ideia também deve oferecer a verificação de eficácia de tratamentos resistentes a drogas antimaláricas. Já o teste de gota espessa é o mais utilizado, pois o sangue concentrado facilita a visualização desses parasitas, tá? É uma técnica também que se baseia na coleta de sangue periférico de pacientes com suspeitas de infecção malárica. E depois de corada é em torno de 20 a 30 minutos para haver a visualização em um microscópio óptico, possibilitando a diferenciação de espécies de parasitas encontrados e também a contagem de parasitas por campo. Apesar das vantagens, é uma técnica que é necessário levar em consideração a sua interpretação dos resultados, porque podem alterar, assim como o preparo inadequado das lâminas, a lise das hemácias e as consequentes mudanças na morfologia dos parasitas, e com isso o erro na identificação das espécies. O esfregaço delgado é, além de baixo custo, ambos permitem identificar com facilidade a precisão e a espécie do plasmódio em si. É um método também que possibilita quantificar a intensidade do parasitismo mediante a determinação da parasitemia por volume de sangue. Suas principais limitações são pelo fato de ter menos quantidade de sangue espalhada em uma única camada, o esfregaço delgado ocupa uma maior área na lâmina, dificultando o encontro das hemácias parasitadas. E ele não é indicado para diagnóstico inicial, especialmente em pacientes com parasitemias baixas. E ao examinar uma área extensa para detectar todas as formas parasitárias, ele não estabelece também uma boa correlação entre o número de parasitos e o de leucócitos. Como a Sabrina mencionou, né, os métodos de diagnóstico para malária mais utilizados na prática clínica são através de esfregaço e gota espessa. Né? Para obter o esfregaço para uma análise de exame direto, é retirada uma amostra de sangue a partir de uma punção na ponta do dedo do paciente com o auxílio de uma lanceta estéril. É retirada apenas uma gota de sangue e essa gota é colhida próxima a uma extremidade da lâmina. E em seguida, com o auxílio de uma segunda lâmina sobre essa gota, né, deve esperar ela espalhar um pouco, né, como vocês estão vendo na segunda lâmina da imagem de esfregaço. Ela espalha um pouquinho na base da segunda lâmina e em seguida, né, inclina-se a lâmina para trás e empurra para frente, de modo que se obtenha a amostra de sangue espalhada por toda a lâmina. E em seguida, deve-se aguardar as lâminas secarem naturalmente e para então ser submetida à coloração com gienza e depois ela é fixada com álcool metílico. Já o teste da gota espessa é feito pelo mesmo procedimento inicial, né, de punção, porém essa gota de sangue ela vai ser colhida pelo centro da lâmina. E em seguida, com o auxílio de uma outra lâmina, essa gota é espalhada delicadamente, né, fazendo um pequeno movimento para frente e para trás, para um lado e para o outro, assim, como se fosse formando uma letra N, né? E aí ela vai ficar desse formato como está sendo apresentado na imagem. E aí deve-se esperar a lâmina secar naturalmente para ser submetida à coloração com azul de metileno e gienza.
Bom, para a diferenciação das espécies, alguns aspectos, algumas características podem orientar no diagnóstico. Bom, o Plasmodium falciparum é a espécie mais comum nas partes tropicais do mundo e ela é responsável pela maioria dos casos de malária grave e morte, tá? O seu trofozoito, quando jovem, ele apresenta uma forma de anel, às vezes aberto, formando vírgulas regulares, ligada a uma, duas e até três pequenas massas de cromatina e tem ausência de pigmento malário. Já o seu esquizonte, ele é redondo e de tamanho variado. Apresenta duas ou mais massas de cromatina e massa única de pigmento malário. Comumente, ele não é visto em amostras de sangue periférico. Ele pode aparecer em infecções graves por essa espécie, assim como em pacientes esplenectomizados. As hemácias parasitadas podem apresentar com a superfície irregular, sem granulações e nenhum aumento de diâmetro. Parasitemias mais altas são comuns nessa espécie. O parasitismo múltiplo da hemácia é comum em infecções mais graves. Os seus parasitos invadem as hemácias jovens, maduras e velhas. O seu gametócito é em forma de banana, crescente ou salsicha e é considerado típica dessa espécie. As únicas formas parasitárias do Plasmodium falciparum encontradas na lâmina de gota espessa são os anéis, né, dos trofozoítos jovens e maduros e os gametócitos em forma de banana. Já o Plasmodium vivax é uma espécie mais comum nas partes mais frias. É o maior dos parasitas da malária humana e é a causa de muitas doenças. O seu trofozoito maduro é grande, ameboide e com vacúolos presentes. Seus grânulos são finos, de pigmento malárico escuro no citoplasma e geralmente são identificados como formas irregulares. Já o seu esquizonte, ele é grande, redondo e com menos de 12 núcleos, quando ainda jovem. Os seus grânulos de pigmento são fino, escuro e difuso pelo citoplasma. Esses grânulos de pigmento malárico é visualizado às vezes como pequena massa escura numa parte do citoplasma. Já o seu gametócito é redondo ou oval, e ele possui uma única massa de cromatina triangular ou redonda, e o seu tamanho varia. Seu pigmento é malárico fino, difuso e escuro sobre o citoplasma. As hemácias parasitadas são geralmente jovens e apresentam granulações, e o seu diâmetro pode estar aumentado pelo tamanho do parasita. Já no exame da lâmina de um paciente com malária causada pelo Plasmodium vivax, são encontradas todas as formas evolutivas dessa espécie, tá? Os anéis, as formas irregulares, os esquizontes e os gametócitos. Já no Plasmodium malariae, ele é o menos comum, mas é encontrado em grande parte do mundo tropical. O seu trofozoito é pequeno, redondo e compacto. Seus anéis são de forma regular, com cromatina relativamente grande. Seu pigmento malárico é mais evidente nas formas mais compactas. E quando maduro, apresenta massa de cromatina maior e grânulos grossos e escuros de pigmento. Seu esquizonte, quando jovem, apresenta menos de 8 núcleos e sem citoplasma evidente. Seus grânulos de pigmento malárico são grossos, sem formação de massa compacta. E quando maduro, tem de 8 a 12 cromatinas. O núcleo podem aparecer bem separados, sem citoplasma e espalhados de modo irregular. Já o seu gametócito é semelhante ao trofozoito maduro. A massa de cromatina é grande, forma compacta, regular e bastante pigmento malárico grosso e escuro. A hemácia parasitada não tem aumento e não possui granulações. Por isso, invade preferencialmente as hemácias velhas. No exame de lâmina de um paciente com malária causado pelo Plasmodium malariae, são encontradas todas as formas evolutivas dessa espécie, os anéis, esquizontes e os gametócitos. Já no Plasmodium ovale, ele é considerado uma espécie mais rara. E devido às semelhanças morfológicas, o Plasmodium ovale às vezes é confundido com o Plasmodium vivax por microscopistas menos experientes.
O seu trofozoito em si, quando jovem, pode parecer com o trofozoito do Plasmodium vivax ou do Plasmodium malariae. Ele possui anéis com citoplasma compacto, podendo apresentar vacúolos, e quando maduro apresenta-se redondo com cromatina de tamanho variado, e seu pigmento malárico é escuro, porém é mais claro do que o Plasmodium vivax e o Plasmodium malariae. O seu esquizonte tem aproximadamente 6 a 8 merozóitos, distribuídos irregularmente ou em torno de uma massa compacta e escura. Já o seu gametócito, ele é redondo ou oval, com uma única massa grande de cromatina, e seus grânulos de pigmento são escuros. As hemácias parasitadas é um pouco aumentada e possui granulações, sendo os grânulos mais espalhados, e com a presença dessas granulações há a distinção dessa espécie para o Plasmodium malariae, e normalmente a hemácia parasitada é ovalada. No exame da lâmina de um paciente com malária causado pelo Plasmodium ovale, são encontradas todas as formas evolutivas dessa espécie. Portanto, a comparação entre o tamanho das formas evolutivas dos plasmódios de acordo com a variação de crescimento de cada espécie e o tamanho dos linfócitos pequenos que pode auxiliar no diagnóstico de cada espécie. Nessas imagens de lâminas, é possível ver as formas evolutivas do Plasmodium falciparum, né? As três lâminas de cima são vistas através de... São lâminas que foram submetidas a um esfregaço, né? Aí é possível detectar, respectivamente, as formas evolutivas de trofozoito, esquizonte e gametócitos. Nas três de baixo também é possível detectar as mesmas formas, porém, essas lâminas foram preparadas pelo método de gota espessa. Nessas outras imagens, é possível a gente ver as formas evolutivas do Plasmodium vivax, né? Essa lâmina que está definida como um trofozoito através do esfregaço, ele pode ser facilmente confundido com o Plasmodium ovale. Então, o microscopista deve fazer um exame bastante detalhado, né, da lâmina para ter certeza da espécie. E nessa outra lâmina pela gota espessa, dá para perceber que alguns trofozoítos vão apresentar a forma de anel maior e outras menores, né? É importante que o microscopista fique atento também à possibilidade de uma infecção múltipla, né? Aí a gente pode ver também outras formas de esquizonte e gametócito pela análise do esfregaço e da gota espessa. Bom, a forma do trofozoído do Plasmodium malariae pelo esfregaço tem um anel mais bem definido, né, que as outras. Já na gota espessa, a forma do anel parece um pouco incompleto. Os esquizontes e os gametócitos também são mais bem definidos na análise do esfregaço, né? E o gametócito, principalmente, ele pode ser um pouco mais difícil de ser detectado, né? Então exige um pouco mais de experiência do analista. Os trofozoítos jovens de Plasmodium vivax e Plasmodium ovale são muito parecidos, né? Eles preferem hemácias novas, então por serem muito parecidos e por terem essa característica em comum, eles são facilmente confundidos. Já os esquizontes são mais fáceis de serem reconhecidos, né? E os gametócitos do Plasmodium ovale são bastante parecidos com os gametócitos do Plasmodium malariae. O diagnóstico da malária, como já foi dito pelas meninas,
é realizado através da microscopia, na qual é observado a presença do plasmódio no exame de gota espessa de sangue. Essa técnica apresenta inquestionáveis vantagens para o diagnóstico, sendo considerada padrão ouro. Mas é importante ressaltar que vários fatores podem afetar os resultados obtidos, como, por exemplo, habilidade técnica, qualidade óptica, iluminação do microscópio e grau de parasitemia, entre outros fatores. Portanto, é necessário uma equipe treinada e experiente para a realização desse método. Entretanto, novas técnicas científicas de diagnóstico estão sendo utilizadas para produzir um diagnóstico simples, eficaz e de fácil execução, fora do laboratório, destacando-se os testes imunocromatográficos. O desenvolvimento desses testes, com elevado grau de sensibilidade e especificidade, trouxe rapidez e agilidade no diagnóstico, sendo muito efetiva, principalmente em regiões não endêmicas, onde existem deficiências de profissionais treinados na leitura da gota espessa. Porém, esses métodos complementares não se encontram completamente validados por serem limitados em áreas de difícil acesso ou baixa prevalência, além do alto custo. A PCR é aplicada em situações na qual são encontradas pequenas porções disponíveis de DNA, sendo muito utilizada na medicina forense, mas também pode ser utilizada para a detecção de micro-organismos infecciosos. E com o avanço da tecnologia, o diagnóstico usando a reação em cadeia de polimerase, que é a PCR, tem demonstrado grande evolução em termos de eficácia. A PCR em tempo real, como já foi citado pela Sabrina, possibilita uma análise mais detalhada e específica, na qual é considerada até o presente momento o único método de diagnóstico da malária, eficiente para detectar infecções assintomáticas, sendo então a mais indicada para a confirmação de casos suspeitos de malárias que não foram detectados em outras formas de diagnósticos. Esse método também pode ser de suma importância no banco de sangue, para o controle da malária transfusional. Entretanto, mesmo com grandes fatores positivos, o PCR ainda possui uma certa restrição devido ao elevado custo, falta de infraestrutura e alta complexidade técnica. Temos também o método QBC, que é um método de um procedimento que combina a concentração dos parasitas pela centrifugação do sangue em tubos de microhematócritos e a coloração dos ácidos nucleicos do parasita pelo fluorocromo laranja de acridina. É um teste sensível e específico, útil para bancos de sangue, principalmente de áreas endêmicas, embora vários estudos tenham mostrado a eficiência do QBC para o diagnóstico da malária, análises mais recentes têm mostrado que, embora rápido e mais objetivo, o QBC ainda não se mostrou superior à gota espessa no diagnóstico parasitológico da malária. E outros fatores que devem ser levados em conta são as dificuldades para separar os plasmódios falcíparos do plasmódio vivax, custo mais elevado do que os demais processos habituais e pouca disponibilidade em certos lugares de países subdesenvolvidos. Bom, a anemia é uma complicação da malária que pode ocorrer, né, e dificultar o diagnóstico. Isso porque na infecção da malária, as hemácias ficam comprometidas por causa dos parasitas, né? Podendo haver também uma redução de plaquetas, o que ocorre também nos casos de anemia. Então, se o paciente não suspeita de malária, não suspeita que ele foi infectado com malária e chega no estágio mais grave, ele pode ter um tratamento voltado para anemia devido a complicações que podem ocorrer no diagnóstico. Com isso, o paciente não vai ter o seu problema resolvido, né, que é a infecção pelo plasmódio. Sendo assim, como qualquer outra doença, o diagnóstico da malária na fase inicial é essencial para o tratamento e para ter melhores resultados, né, para o paciente
não atingir a fase mais grave da infecção. Além da anemia, os sintomas da malária são muito parecidos também com os sintomas de outras doenças, como dengue, febre amarela, hepatite viral, gripe, chikungunya e agora o Covid, né? Entre outras doenças também. Isso porque todas essas doenças, elas podem promover, de acordo com cada indivíduo, né? Elas podem promover febre alta, calafrios, dores de cabeça, dores no corpo, mal-estar, náuseas. Então, a suspeita inicial da malária, ela geralmente pode ser dificultada. E nas fases mais graves da malária e do Covid-19, nessas duas infecções, o paciente ele pode apresentar falta de ar, ou seja, a doença pode ser confundida, podendo até gerar um diagnóstico que não condiz com a realidade, né? Sendo que esse diagnóstico que eu me refiro nem sempre é aquele detectado em exames, né? Por exemplo, um exemplo clássico, se uma pessoa se tem uma região que está tendo um surto de determinada doença, como por exemplo o dengue, aí aparece um paciente que foi infectado pelo plasmódio. Daí ele está com malária, né? Só que ele não sabe que está com a malária. Como os sintomas são parecidos e muita gente foi infectada nesse mesmo período pela dengue, os profissionais de saúde e até mesmo o próprio infectado pode pensar que realmente ele está infectado com dengue. E aí, se ele não fizer o teste para dengue, o que infelizmente acontece, né, na nossa realidade aí, muitas vezes a gente vai no médico, ele nem pede exame, né, já vai dando um diagnóstico ali de acordo com os sintomas, né, que a gente passa para o médico, e ele passa um tratamento. E se isso acontecer, a pessoa pode até ter os sintomas diminuídos ali naquele momento. Só que a infecção pela malária vai continuar instalada no paciente, o que vai prejudicar a saúde e a vida dele, né? Porque pode agravar e muito com o tempo. Uma outra dificuldade também no diagnóstico de malária que ocorre e que é um indicativo de problema, né, refere-se à rotatividade dos microscopistas, né? Outros laboratórios para revisão das lâminas e a dificuldade nos diagnósticos de positividade e negatividade da doença. O que correlaciona em falso negativo e falso positivo. Em alguns casos, lâminas revisadas em laboratório de base foram diagnosticadas positivas e o laboratório de revisão declarou negativas, havendo uma discrepância no diagnóstico e lâminas que não eram negativas, gerando um falso negativo. Um outro fator primordial para o problema relacionado foi referente à capacitação dos técnicos na leitura dos exames ou a identificação das espécies de plasmódio no exame de gota espessa, ocorrendo discordâncias entre os laboratórios. Quando ocorre esse problema, os pacientes que não são diagnosticados e estão com a doença não têm tratamento adequado, acarretando erros e consequências nas vidas dos pacientes. Desta forma, da espécie não devidamente detectada, podendo haver, então, a gravidade da doença e até levar o paciente a óbito. Só complementar aqui rapidinho. Certamente, né, a preparação dos microscopistas influenciam muito nos resultados das análises, porque, conforme foi mostrado no artigo complementar 2, para 32 de 97 cidades do Maranhão foram fornecidos cursos de capacitação, e isso resultou numa diminuição de 0,81
para 0,46% de discordância, o que indica uma efetividade nos cursos, né? Já no Amapá, foram fornecidos para 12 de 16 cidades os cursos de capacitação. Isso resultou num aumento de 1,66% para 1,82% de discordâncias do diagnóstico. Nesse caso, né, do Amapá, isso pode estar relacionado à rotatividade dos profissionais, porque 40,8% dos microscopistas que foram entrevistados lá não tinham vínculo, não tinha nenhum contrato formal que garantia um vínculo emregativo. Então, é importante destacar, né, que os resultados falsos negativos, eles deixam de diagnosticar os pacientes com malária. E assim, esses pacientes saem prejudicados, né, porque eles ficam sem o tratamento. Um outro fator muito importante para a malária é a sua carga parasitária. Porque a carga parasitária possibilita quantificar a intensidade do parasitismo mediante a determinação da parasitemia por volume de sangue, pois é no sangue concentrado que facilita a visualização dos parasitas. Sua utilidade também é importante para a avaliação prognóstica, que deve ser realizada em todo paciente com malária, especialmente nos portadores de plasmódio falcíparo. O laudo deve conter resultado do exame com discriminação da espécie parasitária e a quantificação da parasitemia. Só um comentário. É importante também determinar a carga parasitária, né, para se determinar a gravidade da infecção, né, e a resposta do paciente ao tratamento medicamentoso também. E os casos de múltiplas infecções, uma espécie que está com uma densidade mais alta, ela pode estar mascarando a presença da outra espécie. Por isso que é importante o analista ficar muito atento a esse detalhe também. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.